Quais são os principais bugs da história e como aprendemos com ele? Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Frank e hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre os principais bugs da história. Se você é novo aqui no canal, considere se inscrever para que os vídeos cheguem a você logo quando eles forem lançados. E se você é antigo, já deixa o seu like aí e bora pro conteúdo, tá? Aqui eu falo sempre sobre tecnologia da informação. Eu devo citar aqui alguns dos bugs mais importantes aí da história, né? Seja aqui no Brasil, seja no mundo, e também como que a gente fez aí para resolver cada um desses casos, tá? Além do impacto financeiro e também o tempo que demorou para resolver alguns deles. Se você não conhece muito da área de TI, eu acho que vale comentar um pouquinho sobre o que é um bug, né? Acho que muita gente já sabe, porque hoje tem um dispositivo aí, tem um celular, tem um site, e geralmente a gente fala assim, pô, esse aplicativo aqui tá bugado, esse site tá bugado e tudo mais, mas geralmente é uma falha, um erro de software que você tem aí no seu dispositivo, mas também pode ser gerado através de um hardware, tá? E a diferença aqui de software e hardware é que hardware seria o seu celular mesmo, aquilo que você pode tocar, algo físico, é o seu computador e tudo mais, o processador dele, todos os componentes que tem dentro. E o software é a parte lógica, é como se fosse a memória mesmo, o que está gravado ali naqueles dispositivos, tá? É a parte onde você executa determinada interface visual, interface gráfica, né? Então, quando você entra ali no Windows, quando você entra num site, por exemplo, isso a gente está falando aí da parte do software. E o que pode acarretar são falhas em código, né? Tanto no projeto do código quanto no projeto do software, que pode gerar aí travamentos, comportamentos indesejados. Às vezes você não consegue acessar o site do seu banco, por exemplo, o aplicativo dele, porque ele está com algum bug. Bom, e aí os bugs eles podem gerar uma série de complicações, sejam complicações financeiras, seja vazamento de dados também, vazamento de informações e até mesmo colocar em perigo aí os usuários de um sistema, tá? Então você pode, sei lá, derrubar em um sistema, você pode apagar todos os dados aí da sua fonte de informação se você tiver alguma brecha aí no seu código que gere um bug que possa gerar uma falha de segurança também, tá? Tem uma série de aplicações aí que você pode explorar com o bug e, enfim, acho que vale um vídeo somente para isso. Mas enfim, vamos falar aqui sobre o primeiro bug, o bug principal que chocou muita gente. Muita gente entrou em estado de alerta, só que no fim do dia não gerou muita coisa, tá? Esse é o famoso bug do milênio, é o Y2K, né? Que ele é um bug dos mais famosos na história da computação e foi justamente porque as datas armazenadas nos sistemas de computador e dos hardwares que existiam, elas eram armazenadas somente com as últimas duas casas. Então, por exemplo, ao invés de ser 1996, eles só armazenavam 96. Pô, isso gera uma confusão quando a gente muda o milênio, né? Então os computadores foram inventados aí no finalzinho do milênio e ninguém imaginou que esse bug perduraria aí até a virada do milênio, né? Mas enfim, isso aconteceu e aí várias empresas tiveram que investir para corrigir esse problema, para não armazenar somente 2 dígitos de data, mas sim 4 dígitos. E o receio das pessoas é que isso ia impactar e bagunçar várias aplicações financeiras ao redor do mundo e também transações entre as próprias empresas, e isso ia gerar um baita de um problema. Ainda bem que todo mundo se preocupou demasiadamente e já tentaram corrigir esse problema o quanto antes. A única coisa que apareceu aí é, por exemplo, alguns sites estarem mostrando 1 de janeiro de 1900 ao invés de 1 de janeiro de 2000. Tá? Mas não tiveram tantos prejuízos financeiros por decorrência do bug, mas tiveram que gastar um bom dinheiro para evitar que esse bug acontecesse. Então, no fim do dia, não gerou uma perda, mas teve que ter um investimento, então ficou elas por elas, né? Além disso, o famoso processador o Pentium, muita gente conhece o Pentium aí, tem vários fãs e muito mais haters do Pentium, né? Que foi desenvolvido aí em 1994, ele se tornou bastante popular entre os usuários de computador, e o que aconteceu é que ele tinha um problema com um ponto flutuante. Então, para quem conhece um pouquinho mais de tecnologia, sabe que a gente tem o floating point e também o integer, por exemplo. São duas variáveis, dois tipos de estrutura de dados, e no float geralmente a gente armazena dados aí com ponto, né? Então a gente pode colocar casas decimais. Então, sei lá, 33,3456 você consegue armazenar no float, e já no integer geralmente a gente armazena os números inteiros. Então só colocaria os números sem vírgula sendo positivos ou negativos. E aí o que aconteceu?
é que a gente tinha problema em cálculos de pontos flutuantes, porque o chip tinha um bug relacionado a isso e acarretava em uma série de erros em cálculos matemáticos. Então imagina, pô, a sua calculadora no Windows aí não funciona, você tá fazendo uma conta ali e não tá batendo, aí sei lá, o seu Excel que usa o mesmo processamento também não tá conseguindo fazer isso bem, enfim, vai gerar uma série de problemas e às vezes é muito difícil você enxergar onde tá esse problema, né? Só se você comparar com uma calculadora mesmo que você tenha e que não tenha esse tipo de problema aí, mas isso levou a Intel para que ela substituísse milhares de processadores para corrigir esse problema e melhorar também a sua reputação. Então imagina o custo que a Intel teve para substituir esses processadores que faziam cálculos errados. E aí você pode estar se perguntando, né? Pô, mas um bug tão óbvio assim, como que demoraram tanto tempo para entender o que estava acontecendo e tudo mais? Enfim, a história aí da humanidade, né? A história da tecnologia, ela evoluiu bastante nos últimos anos, com uma série de testes automatizados, testes integrados, testes de hardware também, né? Então, assim, lá no passado tinha muito menos testes e, claro, sempre isso passa, além de ter esses testes automáticos, isso sempre passa pelo crivo de um humano, né? E o humano tem falha também. Então pode ser que as pessoas ali na época não fizeram todos os testes devidos, né? Todos os testes que deveriam ser feitos e foram encontrar esses bugs somente depois, né? E claro, tem um custo elevado para se testar todos os bugs possíveis. Geralmente você tem que fazer aí o que a gente fala, né, um Pareto, de ver quais são os 80% dos bugs que são causados por 20% dos problemas. Então você tentar priorizar alguns casos que tem uma solução mais rápida, mais factível e mais barata, porque você de fato não vai conseguir abordar todos os bugs, tá? E nisso a gente vê aí, por exemplo, jogos que são lançados com alguns bugs bem óbvios, né, bem bobos assim, que às vezes na primeira jogatina o pessoal já descobre, mas que não conseguiram investir o determinado tempo, determinado custo financeiro, e até mesmo os próprios desenvolvedores ou até a diretoria ali de desenvolvimento não era uma diretoria tão sênior, tão capacitada, que acabou deixando passar alguns bugs, tá? Então, enfim, apesar de a gente trabalhar com tecnologia, muitas dessas coisas ainda passam pela mão de humanos e por isso sim ocorrem bugs, tá? E a gente vê esses bugs até hoje. Além disso, indo para o próximo bug, a gente tem o bug do Heartbleed. Então, um bug descoberto em 2014. E aqui vale um adendo também que muitos desses bugs acabam sendo descobertos bem depois, tá? Muitos anos depois de serem lançados, às vezes, algum software, algum produto, é que são encontrados esses bugs, tá? Mas esse bug, ele afetou ali o protocolo do OpenSSL, que é uma comunicação, né, na internet, um protocolo de comunicação, e permitia que os hackers acessassem informações confidenciais, como senhas, chaves de criptografia. E isso deu um problema gigantesco na indústria, porque é como se você não tivesse mais a sua senha ali com os asteriscos, né? Pô, todo mundo vai ter acesso à sua senha, todos os hackers, e aí você consegue explorar tudo isso e essa vulnerabilidade muito grande. Gerou um custo muito alto para tentar resolver esse problema, né, no menor tempo possível. Bom, o próximo bug que a gente vai ver é o bug do Teract 25. E esse é um bug bem trágico para a gente ver aí que não só a questão financeira, não só a questão de transação, mas os bugs também podem impactar na parte da saúde. E esse bug ele gerou vários incidentes graves devido a um bug ali num software de controle de uma máquina de radiação, né? Uma máquina de radioterapia chamado Teract 25, que levou a doses de radiação muito altas, né? Muito mais altas do que o pretendido. Isso gerou queimaduras em algumas pessoas e até mesmo mortes, né? Em 3 casos a gente teve morte por conta desse problema. E esse bug, ele destacou a importância da qualidade e teste rigoroso do software em sistemas críticos para a segurança humana, né? Então, pô, pensa aí numa usina nuclear. Se a gente tiver um bug, pode gerar um problema imenso. Então é muito importante a gente ter redundância, uma série de testes específicos aí para que isso não ocorra. Além disso, um outro bug que custou uma grana imensa, talvez um dos bugs mais caros da história, é o bug de 370 milhões de dólares, ou o famoso Ariane 5. Esse bug, ele ocorreu em 4 de junho de 96, na época que a França pretendia lançar aí o seu foguete Ariane 5, que tinha custado um alto investimento, e o problema é que no momento do lançamento foi reutilizado, reaproveitado parte do código do Ariane 4, que era o outro foguete que a França já havia lançado. Isso ocorreu num desvio de rota de 90 graus desse foguete, e como ele ia cair aí na Terra, né, ia cair em outro lugar, ele acionou a autodestruição, e isso gerou um prejuízo de 370 milhões de dólares.
todo o investimento para o lançamento do foguete, para a construção do foguete, para o desenvolvimento dele também. E isso gerou um problema bizarro, um custo bizarro também. E acontece porque uma função do código estava recebendo valores de 64 bits, né? E aqui, simplificando um pouco, digamos que esses 64 bits seria um número, por exemplo, com 20 casas decimais, em ponto flutuante. Porém, ele estava esperando receber um valor inteiro de 16 bits, ou seja, um número bem menor e 100 casas decimais. Então imagina, às vezes uma vírgula, alguma coisa, era um valor extremamente relevante, só que ele estava arredondando para 1, estava arredondando para 0, uma casa acima, uma casa abaixo. Isso gerou um problema desastroso, tá? Então, digamos que o grau lá para onde estava configurado o meu foguete, ele variava de 0 a 1, sendo 0 0 graus, né? E 1 sendo 360. Pô, se eu arredondei 0.3 para 1 ou para 0, né, enfim, pode ser que ele dê numa trajetória muito diferente. Então, enfim, a gente tem que ter bastante cuidado por conta disso. E aí, aqui é só um exemplo, tá, de 0 a 1, mas pode ser que ele variava de 0 a 3,14, que seria o pi, por exemplo, né? E aí a gente põe essa lógica em radianos e aí a gente vê que tem um problema grande. E aí um outro bug que aconteceu é o Mars Climate Orbiter, que queimou aí no espaço, né? Então foi utilizada unidades diferentes para o cálculo ali da trajetória desse satélite, né? Dessa espaçonave, e gerou um problema que essa espaçonave queimou ali na órbita marciana, né? Então, ao invés de utilizar unidades métricas, foram utilizadas unidades imperiais, o que gerou um problema, né? Então, por exemplo, se eu usar o Fahrenheit ao invés de usar o Celsius, ou sei lá, utilizar o polegadas ao invés de metros, pode gerar muito problema na sua conta e isso vai ter um custo gigantesco, tá? Então, nesse caso, ele relembra aí a gente quão importante é a gente padronizar as unidades que estão sendo utilizadas no nosso código, tá? A gente tem muito problema com as unidades. Depois a gente vai ver que os nossos valores eles podem mudar muito, dependendo da unidade que foi utilizada. Às vezes a pessoa colocou ali na tabela uma coluna de um valor, né, por litro, só que ao invés de colocar em litro, colocou em decalitro, por exemplo, 10 litros, ou mililitro, só que não especificou. Vai gerar um problema muito grande ali no final do dia. Por exemplo, se você tem uma bomba de extração de petróleo, né? Então, eu mesmo já tive bastante problema em alguns cálculos de projeto, onde tinha o valor ali, só que eu não sabia muito bem a unidade e gerava um problema ali no cálculo final. E até eu chegar naquela pessoa que desenvolveu o código para entender qual que era a real unidade de medida, pô, isso já gastava um tempo gigante, atrasava desenvolvimento. Então, dica aí para vocês, sempre coloquem as unidades que vocês estão utilizando e tomem cuidado com abreviações, tá? Às vezes a abreviação é muito óbvia para você, mas para outra pessoa que tá pegando o seu código não é tanto. Bom, e sobre o que a gente aprendeu com esses bugs, né? É que de fato é muito importante a gente ter uma boa qualidade de códigos, né? Qualidade, testes efetivos e até mesmo teste de usuário, né? Então, de fato, ter alguém utilizando aquela ferramenta, depende aí, claro, da ferramenta, para a gente tentar prever bugs que não estavam sendo observados aí na cabeça de um QA, né, de uma pessoa que está fazendo quality assurance do projeto e está testando. Até porque às vezes muitos dos bugs você tem que testar todas as possibilidades possíveis, né? Por exemplo, para quem gosta de jogos, sabe que tem alguns exploits ali, a galera chama de speedrun também, né? Que consegue pular de um lugar para outro e avançar metade do jogo só explorando aquela falha ali, aquele bug, aquela brecha no código. Então, sim, existem bugs e é muito difícil resolver eles. É muito difícil entender todos os bugs e os hackers, eles estão aí, ou melhor dizendo, os crackers, né, que são os hackers maliciosos, digamos assim, eles estão querendo explorar esses bugs a todo instante para tentar pegar aí os seus dados, pegar o seu dinheiro e tudo mais, tá bom? E para isso são utilizadas uma série de frameworks, ferramentas também que deixam mais robustos os seus desenvolvimentos para evitar que ocorram esses bugs, tá? E quanto mais aberta for a comunidade aí da linguagem que você está utilizando, mais você vai ter confiabilidade de que o seu código tem uma boa segurança e não pode roubar os seus dados, por exemplo, não pode ter uma falha de segurança, tá? Então, por exemplo, por isso que eu recomendo para vocês utilizarem linguagens que tem uma comunidade extensa, bibliotecas que já estão bem validadas aí no mercado, para você não colocar aí um tipo de malware, um software malicioso durante o seu desenvolvimento e acabar vazando aí alguma informação da sua empresa, tá? Por isso é muito importante ter softwares bem homologados e aí existe uma série de sites
para você validar isso também, beleza? Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve. Se você é velho, deixa o seu like aí, já faz parte da família, né? E um abraço para vocês, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado e obrigado por ter ficado até agora. Um abraço, até mais.